Você sabe quais são as características mais importantes na hora de escolher o seu papel? Hoje eu resolvi regravar um vídeo que eu já tinha feito sobre esse assunto mesmo há mais de 2 anos atrás e que eu achei que já passou da hora de dar uma atualizada. Antes da gente começar o vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e clica no sininho para ativar as notificações, assim vocês são avisados toda vez que tem vídeo novo por aqui. E me sigam também nas redes sociais, tem muita coisa que eu divulgo por lá também. Tem muita gente que é inscrito aqui e que não segue nas redes sociais, vocês acabam perdendo muita coisa importante. E lembrando também que se você quiser apoiar o meu trabalho e ainda ganhar conteúdos exclusivos, você pode entrar pro clube ou pra área de membros aqui dentro do YouTube. Eu tenho aulas que eu divulgo exclusivas todos os meses, além de arquivos digitais para você usar nos seus projetos. Todos os detalhes estão no link aqui embaixo na descrição. Então vamos começar a falar das características importantes para escolher o seu papel. Primeira característica importante é a gramatura, e também é a característica que as pessoas têm mais dúvida na hora de comprar. A gramatura é o peso do papel e ela é dada em gramas por metros quadrados. E outra coisa que é extremamente importante também, a relação entre gramatura e espessura. Papéis de uma mesma gramatura não necessariamente têm a mesma espessura. Um papel offset 180 gramas não tem a mesma espessura de um papel couché 180 gramas, porque a estrutura deles é diferente. Papéis de gramaturas mais altas vão ser sim mais grossos, mas sempre se comparados àquele mesmo papel numa gramatura mais baixa. Voltando aqui ao exemplo do couché e do offset. Um papel couché 180 gramas é sim mais grosso do que um papel couché 90 gramas. Porém, um papel couché 180 gramas é um pouco mais fino que o papel offset 180 gramas, porque a estrutura deles é diferente, a forma como a fibra está organizada é diferente. Por isso que você não pode comparar diretamente a gramatura de um tipo de papel com a gramatura de outro tipo de papel. Então, recapitulando, papéis diferentes de uma mesma gramatura não necessariamente têm a mesma espessura. Mas o importante aqui pra gente é saber que gramaturas mais altas indicam sim papéis mais grossos. E como que a gente escolhe qual gramatura de papel usar? Vai depender do projeto que você tem e do objetivo que você quer. Se você está fazendo um caderno de escrita comum, que você vai usar só lápis, caneta esferográfica, etc., papéis de 75 a 90 gramas são mais do que suficiente, você não precisa de mais que isso. Agora, se você vai fazer um bullet journal ou um planner que tem usos maiores aí de canetinhas mais pigmentadas, né, de adesivos, etc., aí o ideal é você subir um pouco a gramatura e trabalhar com gramaturas altas de 120 a 180 gramas aí já costuma ser o suficiente. Aquele problema que a gente costuma ter da caneta passar de um lado para o outro da folha é exatamente a questão da gramatura. Significa que você está usando uma folha muito fina para aquela finalidade específica. E para fazer o revestimento de capa dura, o ideal é você usar aí também em torno de 135 a 180 gramas, dependendo do tipo de capa que você for fazer, e optar por papéis lisos, que é, por exemplo, o fotográfico ou o couché, que vão dar um acabamento melhor. A gente vai falar sobre isso mais pra frente também. Agora, se a sua ideia é fazer um álbum de fotos ou um caderno que vai ter muita colagem, aí o ideal é você subir mais a gramatura e trabalhar com papéis aí de 180 a 240 gramas mais ou menos, para garantir que o seu papel não vai estragar e não vai perder a estrutura. Ele vai dar conta de suportar aquele peso ali que você está colocando. Por último, no caso de pinturas e aquarelas, o ideal é você subir ainda mais a gramatura e trabalhar com papéis de em torno de 300 gramas. E de preferência papéis feitos para isso, porque as fibras são organizadas de tal forma que eles conseguem absorver bem a tinta e você não tem problema de integridade ali, o seu papel não vai desfazer. Eu vou falar sobre papéis específicos também de pintura um pouquinho mais pra frente. Esses papéis de gramatura em torno de 300 gramas também são ideais para fazer capa de caderno flexível, que é o caso de brochurinhas. Como são cadernos que não têm capa dura, você precisa de um papel que dê conta de sustentar, que mantenha ali a integridade. Então não trabalhe com papéis muito finos, porque o acabamento vai ficar ruim. Não escolha papéis de gramatura muito alta se o seu projeto não precisa. Por exemplo, para fazer um caderno ou uma agenda simples, não faz sentido você trabalhar com uma folha de 120 gramas, já que você vai usar basicamente só lápis e caneta normal. Quando você usa o papel de 120, você está não só encarecendo o seu projeto, mas também deixando ele mais pesado, o que não é o ideal para esse tipo de produto. Então toma cuidado aí também na hora de escolher qual papel você vai usar. Nem todo papel grosso você vai conseguir dobrar. Se a sua ideia é dobrar as folhas para fazer alguma costura, eu aconselho que você escolha aí papéis de no máximo 240 gramas. Isso porque papéis mais grossos têm uma resistência maior na hora de dobrar e podem acabar quebrando ali na dobra e estragando o acabamento. Então por isso que alguns projetos o ideal é você trabalhar com encadernação de folha solta, para garantir que você não vai precisar dobrar. É o caso de álbuns, por exemplo, eu tenho preferido trabalhar com folhas soltas ou no máximo aí 240 gramas, igual eu falei, porque folhas assim de 300, por exemplo, mesma coisa com caderno de pintura e aquarela, quando você tenta dobrar, você pode estragar ali na dobra, tá? Então, eu não recomendo, mas obviamente fica a seu critério. Agora, no caso de brochurinhas, né, cadernos de capa flexível, que eu acabei de falar aqui,
agora há pouco, que você já usa papel de 300 gramas, você vai dobrar aí e ele provavelmente não vai quebrar. Por quê? Porque a ideia é você usar um papel couché, um papel fotográfico, que já tem um revestimento natural aí, e você ainda vai fazer a laminação, eu espero, e aí ele vai proteger essa dobra e não vai deixar quebrar. Claro que ainda pode quebrar, se você fizer de mau jeito, ainda pode acontecer, tá? Existem técnicas aí que não vem ao caso agora, mas só para explicar que esse caso de brochurinhas são papéis mais grossos, de 300 gramas, que normalmente eu não indico dobrar exatamente para não ter essa quebra, mas sendo um papel liso e com revestimento, ele ajuda nessa integridade e a não quebrar com facilidade. Eu ainda vou falar mais pra frente aqui no vídeo sobre essa questão de papel liso, papel poroso, revestimento, etc. Então daqui a pouco a gente chega nesses detalhes, não precisa preocupar com isso agora. Agora, se você estiver fazendo um caderno brochurinha com papel craft, por exemplo, alguma coisa parecida, que é um papel poroso, pode ser sim que ele quebre nessa dobra, ele não vai manter tanto assim, ele não vai se manter tão inteiro quanto é o caso do papel fotográfico e couché, tá? Então tudo vai depender do seu projeto aí também. Mas o papel craft, no caso do papel craft, né, que é um papel um pouco mais rústico, não é tanto um problema assim se ele quebrar um pouquinho na dobra, né? Faz parte do papel. Então eu particularmente não acho que é um problema enorme não. Mas se você tiver na dúvida, faça com um papel de 200 gramas, por exemplo, ao invés de 300, que não é o ideal propriamente para fazer capa de caderno flexível, mas funciona também. Uma dúvida muito frequente também relacionada diretamente à gramatura é quantas folhas você vai colocar em cada bloquinho do seu caderno. Quanto maior a gramatura da folha, menor a quantidade de folhas por bloquinho. Normalmente eu uso no máximo 15 folhas de 75 a 90 gramas por bloquinho, para não ficar com acabamento ruim e ficar muito difícil de trabalhar. Então, se você estiver usando gramaturas mais altas, você vai precisar fazer uma regra de 3 inversa básica aí, para você conseguir saber quantas folhas você conseguiria usar. Então, por exemplo, pegando essa dica aí que eu dei, de 75 a 90 gramas, mais ou menos 15 folhas, se você estiver trabalhando com 180 gramas, aí você vai poder trabalhar com no máximo 8 folhas por bloquinho. Eu não vou explicar aqui como é que faz a regra de 3 básica, porque isso é assunto de matemática, mas você pode pesquisar na internet que você vai achar com certeza alguma explicação bem simples aí para quem não lembra das aulas de colégio. Agora que a gente já viu tudo sobre gramatura, a gente vai passar para a textura. A textura também é importante, mas assim, na maior parte dos casos a gente não vai ter que preocupar muito com isso, porque quase todos os papéis que a gente usa são lisos, né? Eles não têm textura, que é o caso do papel offset, do papel sulfite, do fotográfico, do couché, etc. Não vou falar que eles não têm textura, né? Os papéis lisos, no caso do papel fotográfico e couché, realmente a gente não vê textura. Agora, o offset e o sulfite, a gente já tem uma textura ali, mas é praticamente inexistente, ela não atrapalha para o nosso projeto. Então a ideia de você usar papéis sem textura é exatamente isso, por ele ser praticamente liso, você não tem interferência na hora de escrever e na hora de imprimir coisas neles. Os papéis com textura já são indicados em projetos muito mais específicos, que é o caso, por exemplo, de papéis de pintura e de aquarela. Eles têm uma textura feita na hora de montagem do papel, na hora de fabricação do papel, que é uma textura por conta da organização das fibras, certo? Ele tem fibras muito mais proeminentes exatamente para dar conta de absorver a tinta e a aquarela e etc. Não é puramente a gramatura alta, igual eu falei agora há pouco, mas tem essa questão da textura para ajudar também na absorção. Por isso que eu falei que era importante, na hora que você vai escolher os papéis de pintura, né, de aquarela e etc., que você escolha papéis próprios para isso, por conta dessa textura que ajuda também na absorção. Então você consegue sim usar papéis só de gramatura mais alta, tipo o offset 300 gramas, que é um papel liso, porém não é o mais indicado, tá? Você pode testar, mas igual eu falei, o ideal realmente é optar por papéis específicos de pintura. E no caso específico desses papéis de pintura e aquarela, existem marcas específicas que têm texturas diferentes, né? Uma textura maior, uma textura menor, né? A fibra organizada de uma forma ou de outra, que obviamente vai influenciar no resultado final da sua pintura. Aí cabe uma pesquisa um pouco maior em vídeos e blogs específicos disso, aí eu não vou saber falar porque eu não trabalho com pintura, mas você consegue ver, eu já vi uma época atrás alguns vídeos que fazem testes em papéis diferentes, como que fica a pintura, para ajudar vocês nessa escolha, se for o seu caso, né? Os papéis texturizados também são muito usados em convites de casamento e afins, nos convites clássicos pelo menos, né? Porque dá um toque ali diferenciado em relação aos papéis comuns que são lisos. Mas você tem que tomar cuidado, porque não é qualquer impressora que consegue imprimir nesse papel texturizado, dependendo do nível de textura. Eu recomendo você fazer testes, obviamente, e optar por texturas mais finas, né, menos trabalhadas, né, para você conseguir imprimir sem dar interferência ali na sua escrita.
né? Isso é importante. O papel verger, por exemplo, é um papel que você consegue imprimir com uma certa tranquilidade, dependendo da impressora, claro. Mas já dá para imprimir e já fica legal, porque já dá uma cara diferente, né? Não fica aquele papel liso simplesmente, ele tem um pouquinho de textura ali. Agora, papéis texturizados demais você não consegue imprimir em impressora normal e você precisa passar para serigrafia, tá? E aí já são outros 500, já complica mais, obviamente, então estude bem antes de sair comprando papel texturizado para fazer seus projetos, tá? Tenta comprar uma folha, sei lá, de teste para ver se a sua impressora dá conta de imprimir ou não. Vamos falar agora das cores dos papéis. Existem basicamente duas formas de tingir o papel, que é antes da prensa ou depois da prensa. Antes da prensa funciona da seguinte forma: ele é tingido antes de se tornar um papel, certo? Você tem toda a massa do papel, ele vai lá, recebe cada tambor de papel, ou o que quer que seja, recebe a sua cor específica antes de se tornar um papel, certo? Então a massa ali já está colorida, aí vai pegar aquela massa e vai colocar na prensa para daí formar o papel, certo? Então é assim que é o tingimento antes da prensa. Depois da prensa é exatamente o oposto. Você tem a massa branca do papel, você vai lá, coloca na prensa, transforma em papel e aí você vem com a tinta na parte de cima e na parte de baixo. E por que isso faz diferença pra gente? Os papéis de massa colorida, ou seja, os que foram tingidos antes da prensa, são melhores para trabalhar. Eles costumam ter uma pigmentação melhor, ou seja, a tinta não fica soltando na sua mão e nas outras folhas do projeto, além de dar um acabamento melhor. Como ele é todo colorido, a lateral do papel também é colorida, ela não é branca, então fica muito mais bonito no resultado final, tá? Eu sempre recomendo comprar os papéis de massa colorida, não os de massa branca, que são os que foram tingidos depois. Claro que os papéis de massa branca tendem a ser mais baratos, então toma cuidado com isso aí. Eu acho que é uma economia que não vale a pena. E como que você sabe qual papel é de massa branca e qual papel que é de massa colorida? Existem duas formas de fazer isso, que é olhando na lateral do papel ou rasgando o papel e vendo o interior. Obviamente, se você está comprando o seu papel numa papelaria, você não tem como sair rasgando os papéis. Então você vai ter que mesmo olhar pela lateral ou perguntar para o fabricante, caso você esteja comprando na internet ou qualquer coisa do tipo. Mas quando você olha na lateral, você consegue ver que ele é todo coloridinho. Ele não tem a parte interior branca. E o papel de massa branca você consegue ver realmente que o meio dele é branquinho. E você tem a opção, claro, de rasgar o papel se já for um papel que você já comprou. Você pode ali pegar o cantinho e dar uma rasgadinha para você ver qual que é o tipo de papel. Mas claro que com a experiência você já vai saber praticamente qual que é o papel de massa branca e colorida por conta dessa coloração pior que eu falei. Então você já bate o olho e você já sabe mais ou menos que aquele ali tem uma coloração ruim e ele é de massa branca. E não, mesmo se ele fosse de massa colorida, só de bater o olho você vai saber qual que é o papel de tem coloração ruim e que você não quer trabalhar, tá? Mas isso aí, obviamente, você vai pegando a experiência com o tempo. O papel que eu indico para trabalhar é sempre o Color Plus, que é o que eu gosto mais, que ele tem realmente a massa colorida e ele é de excelente qualidade. Mas é sempre bom dar uma conferida, principalmente se você estiver comprando na internet, na descrição do anúncio, se realmente é massa colorida, porque eu já vi uns Color Plus falsificados que tinham massa branca, tá? Então tome cuidado com isso aí também. Outra coisa que influencia diretamente na cor do papel é a alcalinidade. Os papéis alcalinos ficam brancos por mais tempo. Aquela característica que a gente vê muito em livros antigos das folhas irem ficando amareladas e irem desgastando com o tempo é exatamente por conta dessa acidez. Naquela época eram usados produtos ácidos na fabricação do papel, que fazia com que eles tivessem essa degradação ao longo do tempo, por isso que a gente observa essas características aí. Hoje em dia os papéis já são produzidos com produtos que permitem a estabilização do pH do papel em níveis alcalinos, ou seja, que não são ácidos. E por isso eles conseguem se manter brancos e inteiros por mais tempo. Contudo, ainda existem muitos papéis que são produzidos com pH ácido, porque eles são usados para finalidades específicas, que não é o nosso caso aqui. E você consegue conferir essa informação normalmente na embalagem do papel. Ou você pode perguntar para o fabricante também. Outra grande dúvida que as pessoas têm é sobre a fibra do papel. A fibra do papel nada mais é do que a forma como a fibra foi organizada na hora de você produzir o seu papel. O ideal seria a gente sempre trabalhar com o nosso papel no sentido da fibra, porque garante uma dobra mais fácil e, consequentemente, melhor acabamento do caderno. Dobrar a folha no sentido contrário da fibra exige um pouco mais de força, porque tem mais resistência, o que pode causar quebras na dobra. Outra coisa que influencia também é na lombada do caderno. Cadernos dobrados no sentido da fibra tendem a decair menos do que cadernos dobrados
dobrados no sentido contrário. Isso é mais visível em cadernos de altas gramaturas. Em cadernos de médias gramaturas, de 75 e 90 gramas, é praticamente imperceptível. Para 90% dos cadernos que você for fazer, provavelmente vai influenciar muito pouco. Eu mesma não observo isso na hora de fazer, porque é uma coisa que dificulta bastante o processo. Para fazer um caderno A5, por exemplo, você precisaria necessariamente que a sua folha A4 tivesse a fibra na transversal, ou seja, na vertical. Mas a maior parte das folhas A4 são feitas com a fibra na longitudinal, ou seja, na horizontal. Então, na verdade, você precisaria comprar um A3, que também tem a fibra normalmente na longitudinal, que aí quando você corta no A4, ele vai ter a fibra na transversal, e daí sim você consegue fazer um A5 com a dobra no sentido da fibra. Na maior parte das vezes é inviável, por isso que a gente acaba trabalhando no sentido contrário da fibra. Mas, como eu falei, na maior parte dos casos isso não vai ser visível e os clientes não vão se incomodar. Vai muito do seu gosto e do quanto você se incomoda com isso. Mas em anos de trabalho eu nunca tive problema em vender caderno por conta disso. Então fica a seu critério. Agora, uma coisa que o sentido da fibra faz sim diferença é pro papelão. Papelões cortados no sentido contrário da fibra têm uma tendência maior a envergar. Eles podem envergar de qualquer forma, tá? Dependendo do ambiente, né? Dependendo da umidade do ambiente, da quantidade de cola que você passa na sua capa. Mas ajuda bastante se você tiver o seu papelão cortado já no sentido correto. Não quer dizer que você precisa jogar fora se você já tiver algum papelão aí cortado no sentido contrário. Você vai montar a sua capa, deixá-la secando embaixo de peso por pelo menos 24 horas. Depois você termina de montar o seu caderno e deixa secando de novo embaixo de peso por mais 24 horas. Assim você garante um papelão mais reto e um resultado melhor para o seu caderno. Isso inclusive é uma coisa que eu faço independente do sentido do papelão, tá? Eu sempre deixo os meus cadernos secarem embaixo de peso para garantir o melhor resultado possível. Os papéis podem ou não ter um revestimento natural de fábrica. Os papéis que a gente chama de papéis lisos já têm esse revestimento e os porosos não têm. Os papéis porosos são, por exemplo, o sulfite, o offset e o color plus. E os papéis lisos já são, por exemplo, o couché e o fotográfico. Os papéis porosos, então, são mais indicados para escrita, porque você tem uma melhor retenção do lápis e da caneta. Os papéis lisos, por terem esse revestimento, eles impedem um pouco mais a escrita. Por isso que você tem mais dificuldade, por exemplo, de escrever em revista, em panfleto, do que você tem de escrever num caderno. Pelo mesmo motivo, os papéis porosos têm impressões menos vivas, enquanto os papéis lisos têm uma vivacidade muito maior. Isso porque os papéis porosos absorvem mais tinta, deixando menos coisa na superfície, então elas ficam um pouco mais apagadas. Os papéis lisos, ao contrário, não absorvem tanto assim, então as cores ficam mais na superfície, o que faz com que as impressões fiquem muito mais vivas. E claro também que esses papéis têm um preparo diferente ali na superfície para receber ou não a tinta de determinada forma, então isso também influencia em como fica mais apagado e menos apagado. Então, entre usar um papel liso e um papel poroso também vai depender do seu objetivo. Se você quer fazer capas de cadernos, agendas, planners, etc., o ideal é sempre optar pelos papéis lisos, como é o caso do couché e do papel fotográfico. Lembrando que o couché é só para impressão a laser, enquanto o fotográfico é para impressão em jato de tinta. Eu já expliquei isso aqui e eu vou deixar um vídeo linkado para quem quiser assistir. Já para miolo, o ideal é você focar em papéis porosos, como é o caso do sulfite, offset, avena, pólen, etc., que vão te permitir escrever sem problemas. Alguns papéis também são mistos, com um lado liso e um lado poroso, que é o caso do papel cartão e do papel duplex, por exemplo. Para algumas coisas, o uso desses papéis pode fazer sentido, como por exemplo para a capa de caderno brochurinha, que aí você deixa a parte lisa, que vai te dar um acabamento melhor e uma proteção melhor do lado de fora, e deixa a parte porosa pro lado de dentro, que você não precisa necessariamente imprimir, você pode se você quiser, mas você deixa ele para dentro, que já vai estar mais protegido e tudo mais, então pode ser que para você faça sentido usar esse papel misto para esse tipo de capa. Os papéis fotográficos também muitas vezes podem ser comprados de duas formas, o comum ou o dupla face. Para cadernos de capa dura, em que uma das superfícies vai ser colada no papelão, não faz sentido você investir no papel dupla face. Você vai pagar mais caro e tá desperdiçando essa segunda superfície. Agora, no caso de capas de brochurinha, igual eu falei aqui, pode ser que faça sentido se você quiser, por exemplo, fazer um caderno com frente e verso impresso, né, com a guarda impressa também e tudo mais. E aí pode fazer sentido você investir no papel dupla face. O que eu uso aqui? Papel fotográfico gloss 180 gramas para a maior parte das minhas capas duras e o papel fotográfico 260 gramas para os brochurinhas de capa flexível. Agora, no caso da capa dura, eu tô fazendo umas pequenas mudanças aqui, porque o que acontece? Os meus cadernos encadernados, normais, costurados, etc., eu consigo fazer com esse fotográfico 180 tranquilamente, eu acho que é um acabamento muito bom. Porém, eu comecei a trabalhar com iRoll recentemente e eu achei que o 180 me deu alguns problemas aí na hora de fazer a furação. Eu ainda vou fazer vídeos específicos de iRoll, que não vem ao caso aqui agora, mas para o iRoll pode ser que você precise reduzir
essa gramatura, tá? Então aí trabalhar com em torno de 135 seria mais interessante. Agora, para os meus miolos, eu já uso o sulfite 75 gramas, 90 gramas, o offset 150 gramas e o pólen 90 gramas, que já é um papel mais begezinho, tudo a depender aí do objetivo do caderno e do que o cliente quer, né? Já que eu faço muito projeto personalizado também. Uma diferença muito importante de eu ressaltar aqui é a diferença entre laminação e revestimento. O que eu tô chamando de revestimento aqui são os papéis que têm revestimento de fábrica, que são esses papéis lisos que têm a superfície semi-protegida. A laminação é uma proteção que você faz depois da sua impressão, para você proteger ainda mais e garantir uma maior durabilidade da impressão. Você vai imprimir o seu papel, esperar secar e depois você vai fazer essa laminação usando o BOPP, que é um plástico próprio para isso, e uma laminadora a quente. Você coloca os dois juntos ali e a laminadora derrete esse plástico, fazendo a aderência ao papel e aumentando ainda mais a proteção. Mesmo que um papel já tenha um revestimento de fábrica, que é o caso de todos esses papéis lisos, como coucher fotográfico, etc., ainda é recomendado que você faça a laminação posterior. Isso vai aumentar bastante a durabilidade não só da sua impressão em si, como do seu caderno. A impressão não laminada, ela desbota com mais facilidade e o seu caderno pode ir desgastando as pontinhas e ficando esse branquinho no acabamento, que não é legal. Todo caderno vai sim degradar com o tempo, toda a impressão e tudo mais, isso vai acontecer com qualquer uma, independente da forma como você faça. Mas existem métodos para retardar esse processo, e essa laminação é um deles. Então ela é essencial se você não quer que as suas impressões desbotem rápido e os seus cadernos estraguem com facilidade. Fazendo uma escala rápida de desgaste, a gente teria papéis lisos com laminação, papéis lisos sem laminação e, por último, os papéis porosos. Então, os papéis lisos com laminação estão lá em cima, certo? Eles vão durar mais tempo. E se por um acaso você não tem uma laminadora, não consegue fazer a laminação a quente, você pode fazer a laminação a frio, usando contact ou vinil. Eu particularmente não gosto, eu acho que não fica com acabamento sofisticado, fica parecendo livro de caderno encapado, eu não acho que fica legal para vender. Para começar é ótimo, você tem que começar com o que você tem. Né? Não adianta ficar investindo muita coisa em equipamentos, materiais, etc. se você não tem esse dinheiro. Começa da forma como você consegue, vai vendendo, juntando o dinheiro e aí depois você começa a fazer a laminação a quente, que é o mais indicado. Agora, qual que é a diferença da laminação para plastificação para o verniz? A plastificação é um método parecido com a laminação, porque você também usa um plástico a quente para aderir no seu papel, porém é usado um plástico duro chamado Polacil. E aí fica realmente com aquele aspecto duro de cardápio, ele não é o ideal para fazer capas de caderno e afins. E o verniz você tem a opção líquido e spray. É muito usado por quem trabalha com arte, né? Normalmente com pinturas e tudo mais. Eu não indico para fazer capa do caderno, mas se é a opção que você tem, tenta usar isso mesmo que funciona também. Não dá o melhor acabamento possível e não dá a melhor proteção, mas já dá para quebrar galho. Existe também o verniz feito em gráfica, que é o chamado verniz UV. Ele pode ser total ou localizado. O verniz UV total é um brilho que é jogado por cima de toda a sua arte e fica muito parecido inclusive com a laminação brilho. Porém, não é a mesma coisa. Não usem verniz UV total achando que vocês estão fazendo a laminação. O verniz quebra. A laminação, enquanto você consegue passar na sua folha inteira e dobrar para fazer as abas e etc., o verniz você não consegue. Se você dobrar, ele vai quebrar. Então, muito cuidado com isso na hora que vocês estiverem mandando fazer em gráfica, tá? Se a sua laminação quebrou, é porque não é laminação, é verniz. E o verniz localizado é exatamente a mesma coisa, só que é feito só em pequenos detalhes para dar um pequeno charme ali em alguma coisa da sua arte. É muito usado em cartão de visita, por exemplo. Mas é isso, esse é um apanhado geral das características que você precisa olhar na hora de comprar os papéis, tanto de miolo quanto de capa. Essas características, obviamente, são baseadas na minha experiência, mas muita coisa fica a critério de vocês, de coisas que fazem sentido pra vocês no dia a dia de vocês. Então, se tem alguma coisa que você não concorda comigo, que você faz diferente, deixa aqui nos comentários pra gente discutir. Se ficou alguma dúvida também, deixa aqui embaixo. E se por um acaso lá no início do vídeo você não deixou o seu like, não se inscreveu no canal e não clicou no sininho, faz isso agora pra não esquecer. É isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no próximo vídeo.